Graça e paz, irmãos. Abramos nossas Bíblias, meus irmãos, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos da Galácia e façamos a leitura do capítulo de número 4, versículos de 1 a 11. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 4. Gálatas 4, de 1 a 11, diz assim: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Senhor, muito obrigado, meu Deus, pelo privilégio de podermos abrir a Tua Palavra, lermos e buscarmos nela orientação para a nossa vida. Senhor, dá-nos a graça de ouvirmos a Tua voz, entendermos o Teu querer hoje à noite, para que possamos, ó Senhor, nos alegrar com a salvação que o Senhor nos deu e nos mantermos firmes na fé que o Senhor nos concedeu. No nome santo de Jesus Cristo, que nós te rogamos. Amém. O jovem John Newton, meus irmãos, ele era filho único e quando tinha 7 anos de idade perdeu a mãe. Alguns anos depois, com volta dos 11 anos de idade, ele resolveu entrar para um navio e começou a trabalhar com o navio com comércio. E escolheu a pior área possível para trabalhar no comércio. Ele se tornou, mais tarde, inclusive, sendo muito importante nessa área. Ele transportava escravos africanos para os Estados Unidos. John Newton passou a vida toda dele fazendo isso, até que quando ele tinha 23 anos, no dia 10 de março de 1748, uma grande tempestade começou a balançar o navio onde ele estava, e ele ficou tão desesperado, achando que ia morrer naquela tempestade, que ele rogou ao Senhor por misericórdia, e que se Deus o salvasse, ele se renderia ao Senhor. E Deus foi misericordioso com ele, e ele não morreu naquela noite. Pelo contrário, converteu-se, abandonou o tráfico de escravos, se tornou um pastor mais tarde. Mas existia uma preocupação no coração de John Newton o tempo todo, era lembrar isso. Uma coisa que ele não queria jamais esquecer era a origem de onde ele veio, do lugar de onde ele saiu. Alguém que vendia seres humanos para o lugar onde o Senhor o colocou. Mas como manter então na sua memória esses conceitos de como ele era, um homem ímpio, mau, blasfemador, e essa transformação que o Senhor fez com ele? Ele teve uma ideia bem interessante. Ele escreveu acima da sua lareira, dentro do seu escritório, um versículo, Deuteronômio capítulo 15, versículo 15. Ele escreveu lá: Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te remiu. É sobre isso, meus irmãos, que o texto que nós acabamos de ler vai falar sobre hoje. Quem nós éramos, quem nós somos e como nós reagimos por sermos essas novas pessoas.
O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele continua discorrendo sobre uma série de assuntos que diz respeito ao legalismo dentro da igreja. O problema da igreja da Galácia foi que se introduziram dentro da igreja muitos judaizantes e começaram a dizer para a igreja que tinha que fazer alguma coisa a mais além de somente crer. Era preciso observar alguns conceitos, algumas leis do Antigo Testamento. Era preciso circuncidar, era preciso observar algumas doutrinas do Antigo Testamento que os amarrava às liturgias do Antigo Testamento. O apóstolo Paulo está discorrendo dizendo que não é assim. E ele já mostrou, meus irmãos, pelo menos aqui, em alguns milhares de anos, 3 figuras muito importantes para a história da igreja, que ele mostra que não há como basear a vida cristã em cima da lei. Ele mostrou, por exemplo, partindo de Abraão, e disse: toda a base da nossa fé está em cima do fato de que Abraão recebeu uma promessa. A promessa era que no herdeiro dele, na descendência dele, todas as nações seriam abençoadas. Então, o Senhor deu uma promessa a Abraão. Quando Moisés veio trazendo a lei, muitos séculos depois, não veio para desfazer a promessa, mas veio para consolidar o fato de que há necessidade de algo mais para que essa promessa se concretize. Ele vai dizer então que com a vinda de Jesus Cristo, essa promessa nos é garantida, de forma que nós agora temos em nossas mãos a promessa cumprida que foi feita lá a Abraão. Com isso ele colocou que a promessa ela é maior do que até a própria lei. Mas ele levantou uma questão que é no versículo número 23, o fato de que eles buscavam no legalismo um sentimento de maturidade. E de alguma maneira, parece que o legalismo produz exatamente isso. A pessoa que ela tem regrinhas religiosas, a pessoa que tem determinadas práticas religiosas que ela considera importantes para a sua própria salvação, a pessoa que se confia nessas práticas, ela busca nessas práticas sentir-se maior, mais importante, mais espiritual, mais madura do que as outras. E quando eles buscavam no Antigo Testamento, nas leis cerimoniais, práticas para o dia a dia, jurando que com isso eles se tornavam mais maduros, o apóstolo Paulo disse: nós nos tornamos mais infantis quando fazemos isso. É por isso mesmo que ele colocou o fato de que, uma vez debaixo da lei, nós éramos como crianças, acompanhados por um aio, versículo número 23. Nós estávamos sob a tutela da lei, nós estávamos debaixo da lei, e ela nos guardava e nos comandava. É essa figura do versículo número 23, de crianças que estão debaixo da tutela de alguém, que o apóstolo Paulo vai usar aqui no capítulo número 4. Ele vai desenvolver esse conceito agora, e nos mostrar, meus irmãos, de que nós não somos mais crianças. Nós não estamos mais nesse período, pelo contrário, nós agora temos uma nova condição por causa de Cristo, porque a lei, na verdade, veio para apontar uma promessa maior, a promessa que foi cumprida toda em Cristo. O que ele tenta então nos mostrar agora é que nossa nova condição em Cristo é muito, muito diferente. Eu gostaria que você observasse comigo hoje exatamente isso, essa nossa nova condição em Cristo. Pelo menos 3 aspectos ele nos apresenta. Primeiro, quem nós éramos? Nós éramos escravos, versículos de 1 a 3. Note, meus irmãos, que ele chega agora e diz: se vocês querem voltar a cumprir determinados princípios da lei, se vocês querem de novo observar tempos, datas, festas, se vocês querem de novo ter os mesmos rituais do Antigo Testamento, vocês precisam entender que vocês não estão se tornando maduros espiritualmente, mas vocês estão regredindo a uma infância, porque a infância de Israel foi longa, mais de 1.300 anos de infância, e durante todo esse período de infância, a situação não foi boa. Veja, versículo 1 ele diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele senhor de tudo. A imagem que ele traz aqui é de um rapazinho, de um garoto, de um menino, que na verdade é herdeiro de uma fortuna enorme. O pai dele tem muitas propriedades, o pai dele é riquíssimo, e no final das contas ele vai herdar tudo o que pertence ao pai dele. Mas a grande questão aqui que Paulo levanta é de que esse menino, ele ainda é menor de idade.
E por ele ser menor de idade, ele precisava de alguém que estivesse sobre ele, tendo a tutela dele, versículo número 23. Esse menino, mesmo sendo dono de tudo, ele não tem liberdade para decidir o que quer ou o que não quer. O grande fator que Paulo nos coloca aqui é que esse herdeiro menor de idade precisa ser cuidado por alguém. E era isso que acontecia lá naquela época. Os pais nomeavam um escravo para cuidar das crianças pequenas. Esse escravo era conhecido como hoje está comemorando-se o dia do pedagogo, não é isso? Era assim que eles eram chamados, pedagogos, mas não era somente para instruir a criança no conhecimento. O pedagogo era uma babá mais completa. Ele era alguém que ia cuidar da criança em todos os sentidos. Ele ia cuidar da criança fisicamente, ele ia cuidar da criança intelectualmente, culturalmente, mas também disciplinarmente. De forma que esse escravo tinha autoridade para dar agenda para essa criança 24 horas por dia. Então já imaginou? Essa criança era dona de tudo, inclusive daquele escravo, mas recebia ordens daquele escravo. E se ela desobedecesse às ordens do escravo, o escravo tinha o direito de dar uma surra nela, para que ela aprendesse a obedecer ordens. Então veja, o proprietário do escravo apanhava do escravo quando desobedecia às ordens do escravo. O apóstolo Paulo diz: por que acontece um negócio desse? Acontece uma coisa dessa porque o herdeiro ainda é menor de idade. E porque ele é menor de idade, não há nenhuma diferença entre ele e um escravo. Porque mesmo tendo a promessa de receber todas as coisas, ele ainda não pode usufruir de todas as coisas. Tudo que existe na propriedade pertence a ele, mas ele não pode sacar do que tem na propriedade para fazer absolutamente nada. Já imaginou uma criança de 12 anos recebendo uma fortuna enorme e de repente ela descobre que tem alguns milhões na conta? O que é que ela quer comprar? Coleção completa de tudo quanto é boneco que existe, uma doceria. Então, o que acontece? O tutor chega e diz: não, você não vai comprar nada disso. Você não vai poder sacar o dinheiro da conta para comprar isso. Você não pode gastar toda a sua fortuna em brinquedos. Você não pode deixar de comer comida de verdade para ficar comendo doce. Toda a vida dele era regulada. Em outras palavras, ele só obedecia ordens. Ele não manda em nada. O apóstolo Paulo diz: pois bem, precisamos entender que quando o herdeiro é menor de idade, não há diferença nenhuma entre ele e um escravo, mesmo ele sendo dono de tudo. Daí então o versículo 2: mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Ele chega agora e diz: eu preciso entender de que esse menino, herdeiro de todas as coisas, está agora sendo obediente a tutores. E por quanto tempo ele será obediente a tutores? Até o dia em que o pai dele achar que ele já está pronto o suficiente para se ver livre dos tutores. Até o dia em que o pai entender de que ele não precisa mais de uma babá, que ele não precisa mais de alguém para comandar a vida dele, que ele já pode tomar as decisões sozinhos. Enquanto isso, Paulo diz, eles continuam debaixo da mão de tutores. Mas o que tem a ver isso? Qual é a relação que existe entre uma criança herdeira de uma fortuna, que está debaixo das ordens de um tutor, até o dia em que o pai determinar? Paulo diz: nós éramos assim, versículo 3. Olhem comigo aí. Assim também nós. Quando o quê? Quando éramos menores. Paulo diz: nós já fomos infantis, nós já fomos crianças espiritualmente. Ele está fazendo uma referência a Israel inteiro. Ele está dizendo: era assim que Israel era. Israel foi criança por 1300 anos. Israel, por todo esse período, esteve debaixo da tutela da lei, esteve sob comando de alguém, obedecendo ordens. E eu preciso que os irmãos entendam que estar debaixo desse tipo de comando não era uma situação nem um pouco agradável.
porque alguns tutores eram pessoas bondosas, mas outros tutores eram extremamente cruéis. Eles tiranizavam as crianças, eles espancavam as crianças, eles deixavam a criança debaixo de jugo muito pesado. Paulo diz: nós já fomos crianças assim, debaixo de um tutorado, debaixo de uma tirania que nos comandava, que nos oprimia. Nós éramos assim, sujeitos servilmente aos rudimentos do mundo. Nós éramos servos dos rudimentos do mundo. Pergunta que a gente faz é: o que Paulo quer dizer com rudimentos do mundo? Se você prestar atenção, versículo número 9, ele diz que esses rudimentos são pobres, são fracos. Mas como é que funciona esse rudimento e o que é? Pelo menos duas ideias do que pode ser rudimento. Primeira coisa, a palavra rudimento significa elementos, ou algo elementar. O que pode significar? Coisas básicas, coisas simples, como por exemplo, o aprendizado, o conhecimento básico que uma criança possui, como o conhecimento de letras, o conhecimento do ABC, saber o ABC. Hebreus capítulo 5, versículo 12, traz exatamente esse conceito de uma imaturidade, de um conhecimento mínimo, de estar debaixo de um período onde estávamos com uma educação rudimentar. O que Paulo está mostrando, meus irmãos, que o legalismo, ao invés de conduzir-nos à maturidade, ele nos leva de volta para o jardim de infância. O que ele faz, na verdade, é nos conduzir de volta para os rudimentos básicos da educação. A lei, meus irmãos, não é a revelação final de Deus. Por conta disso, o que Paulo quer nos mostrar é que quando eles estavam debaixo desses rudimentos, dessas coisas elementares, o que eles estavam fazendo, na verdade, era dentro de uma grande biblioteca, dentro de uma imensa biblioteca, que era a figura e a promessa de Jesus Cristo, recitando a uma cartilha de ABC, jurando que, recitando essa cartilha de ABC, eles eram muito bem letrados e cultos. Paulo está dizendo: não, meus filhos, nós vivemos numa época diferente. Os rudimentos, na verdade, que vocês vivem, não tem nada a ver com isso. Mas eu gosto também de uma outra interpretação para o texto. A nova tradução da linguagem de hoje usa a expressão poderes espirituais que dominam o mundo. Essa questão, meus irmãos, então, é entendida aqui de que eles estavam olhando muito para a maneira como os homens enxergavam o mundo. Quais eram esses elementos rudimentares que governavam o mundo? Naquela época eles entendiam que existiam 4 elementos básicos que governavam o mundo: terra, fogo, ar e água. E entre esses elementos se formavam os deuses nesses elementos físicos que eles adoravam. Também eles entendiam que havia os elementos celestiais: sol, lua, estrelas. Por isso mesmo, todas as festas eram controladas, os festivais eram controlados pelos astros, porque eles entendiam que esses rudimentos eram o que controlavam todas as coisas. Por isso mesmo, Paulo vai usar o conceito de estar sujeito a deuses, versículo número 8. Esses rudimentos nos levam a estarmos sujeitos a uma servidão que Paulo vai chamar de espíritos demoníacos. Em outra palavra, Paulo não está dizendo que eles eram só infantis. Paulo estava dizendo que eles estavam debaixo de opressão satânica por estarem vivendo dessa maneira. Querer retornar a uma vida como essa, de obediência aos rudimentares conceitos da lei, para o apóstolo Paulo, era retornar à obediência dos falsos deuses, dos demônios que eles seguiam lá no passado. Nota, meus irmãos, Paulo está dizendo: vocês eram escravos. E como é então que esse é o grande conceito? Como novas criaturas em Cristo, nós queremos nos submeter a isso. Paulo diz: isso é absurdo. Isso é absurdo. Só que, meus irmãos, quando nós olhamos para a igreja cristã hoje, nós vemos uma igreja que não deseja mais o sacrifício de Cristo, mas busca novamente nos elementos, nos rudimentos do mundo.
em conceitos do Antigo Testamento para tentar apresentar à igreja coisas novas e modernas, que aparentemente parecem até coisas maduras de conhecimento bíblico, mas que na verdade são um retorno à escravidão, porque é um negar da promessa de Cristo. Quando as igrejas universais começaram a trazer os candelabrozinhos para dentro da igreja e colocar em cima do púlpito da ceia, da mesa da ceia, ninguém achou que isso era problema. Mas quando eu vi aquele negócio, eu disse para o ministro: isso é um problema. Mas o que é que tem? É um fenômeno bíblico, é uma imagem bíblica. Não, não é a imagem bíblica, é a imagem da antiga aliança. Eles estão retomando conceitos antigos e reapresentando-os como se fosse sábio. Não, mas não é não. Quando eles trouxeram uma arcazinha da aliança, o pessoal disse: não, mas não pode ser tão sério assim. Aí eles trouxeram uma arca grande da aliança e começaram a cantar ao redor. Aí eles construíram um templo de Salomão. Aí eles colocaram os pastores vestidos de sacerdotes. Aí eles colocam os crentes para apresentar sacrifícios. Daqui a pouco está matando bode lá. Porque é isso que o legalismo produz, é esse conceito, um retornar aos conceitos antigos, a achar que eu tenho que ter práticas religiosas específicas para ser maduro. E não são práticas religiosas que nos tornam maduros, pelo contrário, eles nos tornam mais infantis, porque nos levam de volta a um conceito lá antigo, onde nós estávamos debaixo de um tutor. Nós somos escravos quando estamos nessa condição. Paulo diz: era isso que nós éramos. Herdeiros? Sim, herdeiros. Tínhamos uma grande promessa? Sim, tínhamos uma grande promessa. Mas porque éramos menor de idade, porque éramos imaturos, nós nos mantínhamos debaixo de tutores. E uma criança herdeira de uma fortuna menor de idade, ela não tem diferença nenhuma para um escravo, porque ela só obedece ordens, ela não ganha nada em troca. Paulo diz: era isso que nós éramos escravos. Nossa nova condição em Cristo nos mostra também o que nós agora somos, versículo número 4, somos agora filhos. Paulo diz: era isso que Israel era, criança, debaixo de um tutor, da lei, vivendo debaixo desses rudimentos, se agarrando a coisas pequenas, adorações miúdas, achando que isso era o suprassumo do conhecimento, o suprassumo da maturidade. Paulo diz: isso é retorno à antiga aliança, está debaixo da lei de novo, é como uma criança que volta para debaixo de um tutor. Mas versículo 4 ele diz: vindo porém a plenitude do tempo. A pergunta que a gente faz agora é: que plenitude do tempo Paulo está falando? Na verdade ele está dizendo que o mundo inteiro estava preparado para o evento do versículo número 4. Que coisas aconteceram nesse período? Em primeiro lugar, Roma conquistou o mundo todo, de forma que em cada lugar do mundo, Roma mantinha o controle. Criou-se então a chamada Pax Romana, onde não existia um lugar onde as leis romanas não pudessem ser aplicadas. Por conta disso, parou de haver guerra entre os estados, já que todos os estados estavam sendo governados por Roma de todo jeito, então não fazia sentido brigar ninguém com ninguém. Além disso, eles estabeleceram exércitos por todos os cantos. Então, por conta disso, Roma mantinha o controle e a calma sobre todos os cantos. A língua e a cultura grega e romana tinha se espalhado, de forma que em qualquer canto que você chegasse no Império Romano, você conseguindo falar grego, você se comunicava com todo mundo, porque todo mundo falava em grego. Uma coisa que Roma fez foi espalhar estradas por todos os lugares do Império. É tanto que até hoje nós temos um ditado que diz que toda estrada me leva para Roma, porque naquela época não importasse que estrada você pegasse, essa estrada ia parar em Roma, porque eles espalharam estradas por tudo quanto é canto. Não só isso, meus irmãos, a religião pagã estava em declínio. Os deuses gregos e os deuses romanos estavam tão desacreditados, mas tão desacreditados, que ninguém dava mais valor à religião pagã.
Até o próprio imperador estava tentando buscar glória para si, dizia-se um Deus, mas mesmo assim não obtinha do povo. O povo estava sem esperança, o povo estava desanimado da sua religião. Eles estavam procurando uma coisa nova, uma coisa diferente, porque os deuses não tinham mais resposta para as coisas que eles estavam perguntando. Então você tem as estradas prontas para a proclamação do Evangelho, a língua pronta para escrever-se o Novo Testamento, você tinha a tranquilidade de viajar por causa da Pax Romana pelas estradas, e você tinha o ambiente certo de um povo desacreditado na sua religião para poder pregar uma nova religião, para que ela pudesse ser acolhida, o cristianismo. O que ele está dizendo é, na hora certa, o mundo estava totalmente pronto para a chegada de Jesus. Você podia pensar assim, melhor época era agora, ele teria internet, Facebook, ele teria muita divulgação, mas ele não veio para ser divulgador, ele veio para morrer. E o fator que coloca aqui é, na plenitude dos tempos, na hora certa, o que Deus fez? Deus enviou o seu Filho. E eu quero que você note uma coisa interessante, porque ele coloca aqui a trindade inteira em ação. Primeiro ele diz que Deus enviou o seu Filho. Depois vai dizer que envia o seu Espírito, versículo número 6, ao nosso coração, o Espírito do seu Filho. Então você tem a trindade inteira em ação aqui. Você tem o Pai, você tem o Filho, você tem o Espírito Santo. Eles cooperando juntos para a salvação dos homens. Mas eu quero que você preste atenção também. A forma como Cristo é enviado. O texto nos diz que, havendo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher. Paulo faz questão de frisar isso para mostrar a dupla natureza de Cristo. Ele diz, não, Cristo não foi uma barriga de aluguel. Muitos crentes acham isso, que Cristo era que Maria teve, na verdade, somente uma incubação, para que Deus aparecesse lá no ventre dela, e Jesus fosse gerado lá. Não, meus irmãos, ele é homem, ele é 100% homem. Ele é completamente homem, ele é filho de Maria. Paulo diz, ele veio nascido de mulher, porque ele precisava ser homem para nos representar. Se ele não tivesse todas as competências de um homem, ele não podia ser nosso representante. Ele não podia. É por isso que a Bíblia vai nos dizer que sangue de bode não perdoa pecado, porque bode não é homem, carneiros não são homens, eles não são da mesma natureza que nós, ele não pode nos representar. Veio Cristo, nascido de mulher, o representante perfeito, 100% homem, mas ele não é só filho de Maria, ele é o Filho de Deus, ele é 100% Deus, porque nenhum homem teria condições de suportar a carga e cumprir os feitos para os quais ele foi enviado, de maneira que ele precisava ser Deus para conseguir fazer aquilo que nenhum homem conseguiria fazer, porque se ele sendo somente homem e mesmo estando em estado de perfeição sem pecados, Adão já provou que os homens caem. Mas ele não precisava somente cumprir a lei para ele próprio, ele precisava pagar por mim, ele precisava também ser Deus, para me levar até o encontro de Deus também. Ele precisava ser as duas coisas, para que pudesse juntar eu e Deus, você e Deus. Por isso que Paulo diz, Deus enviou o seu Filho, mas ele veio nascido de mulher, Deus e homem. Mas não só, versículo 4, nascido sob a lei. E os evangelhos são muito claros quando fazem isso. Mostram o tempo todo que, por exemplo, quando Cristo ainda era um bebê, que não podia, por sua própria vontade, cumprir a lei, coube a seus pais cumprir a lei por ele, de forma que ao 8º dia ele foi circuncidado, que ele foi apresentado no templo e que foi feito o sacrifício necessário, mesmo eles sendo pobres, foi sacrificada 2 pombinhas por Jesus Cristo. Não só isso, ele foi, perto da sua adolescência, ao templo para ser recebido, ele foi apresentado e fez o seu bar mitzvah, ele se tornou um judeu,
Ele tomou assento da sinagoga, recebeu o privilégio de ler a Escritura num sábado. Ele era um judeu e cumpriu todos os ritos do judaísmo. Ele cumpriu tudo. É por isso que quando a gente pensa em quando a lei encerra sua força, a gente pensa no início de Mateus. Mas não, Cristo ainda estava sob a lei. Ele ainda estava ali para cumprir a lei. Os evangelhos ainda é Antigo Testamento. Ainda está falando da antiga aliança. Ele ainda está falando de um Cristo que está transitando para a nova aliança. Por isso que ele é nascido sob a lei. Mas por que Cristo precisava estar sob a lei? Porque ele veio com uma finalidade muito específica, versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei. O que ele veio, na verdade, foi nos retirar daquela escravidão que nós estávamos lá. Ele veio nos tirar da condição de obediência por necessidade, por obrigação. Ele nos tirou daquela situação de imaturidade. O texto nos diz que ele veio nos resgatar de lá. Ele veio nos tirar dessa imaturidade. Para fazer o que conosco? Para simplesmente nos libertar. Muitos pensam isso aí. Dizem que o que Cristo veio foi para nos dar liberdade. O que é que eu faço? O que eu quiser agora, porque eu sou livre. Não! O texto nos diz que ele veio nos resgatar para que nós fôssemos tornados o quê? Filhos. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Warren Wiersbe, comentando esse texto, ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz assim: a gente geralmente pensa em adoção como bebês. Como se ele aqui estivesse adotando uma criancinha, um bebezinho, olhou para a sua cara e disse: eu vou levar para casa para eu criar. E não é isso o conceito aqui. O conceito aqui não é de pegar uma criança pequena para criar. Mas o conceito aqui é muito maior, é de colocar um adulto como adotado. De colocar alguém maduro como adotado. Então, quando se adota alguém maduro, não é para criá-lo. Quando se adota alguém maduro, não é para cuidar dele. Quando se adota alguém maduro, é para dividir com ele a herança. É para isso que se adota um adulto. Você adota um adulto porque você quer dar a ele uma herança, um nome, para que ele leve. E o que o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo veio fazer foi nos remir dessa condição de imaturidade e nos dar agora uma adoção, onde nós somos trazidos para dentro da família de Deus, e nessa família nos tornamos herdeiros de tudo que essa família possui. A família de Deus, com toda a sua herança, é entregue agora para um grupo de pessoas a quem Cristo veio remir. Paulo diz: nós nos tornamos filhos, e filhos em plena condição. Por isso mesmo, ele vai dizer, ele veio nos resgatar, mas segundo aspecto, ele também veio nos adotar. Ele veio nos tirar daquela situação, para nos colocar numa situação muito melhor. Como assim? Ele veio cumprir perfeitamente a lei, nos resgatando dela, mas ele também veio colocar em nós o seu Espírito, para que nós nos tornássemos filhos de Deus também. Vejam aí versículo 5. E porque vós sois filhos, ou seja, porque ele tornou vocês filhos, o que é que ele fez? Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Eu quero que você note que a palavra para enviou aqui é a mesma palavra do versículo 4, quando diz que Deus Pai fez o quê? Enviou Jesus. Para quê? Para nos resgatar e nos adotar. Depois ele enviou o Espírito de Jesus Cristo. Para quê? O apóstolo Paulo nos diz para quê? Lá na carta aos Romanos, quando ele diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que nós somos salvos. Ele colocou em nós o seu Espírito para garantir a nós a certeza que nós somos igualmente herdeiros. O Espírito Santo é o penhor da nossa aliança. Ele é o anel que nos garante a herança. É o que nos qualifica como filhos.
O Espírito Santo que habita em nós nos torna herdeiros de Deus Pai. Co-herdeiros com Jesus Cristo. De forma que tudo que pertence a Cristo também pertence a nós. Tudo que é dele é nosso também. Até o lugar onde ele mora, ele quer dividir conosco. Quando em João 14 ele disse que viria para nos buscar, para que onde ele estivesse, nós estivéssemos lá com ele. Tudo é a casa do Pai, é uma adoção completa, de direitos completos. Por isso mesmo ele diz, esse Espírito clama, Abba, Pai. Eu sei que a gente fica pensando o que é que ele quer dizer com isso, com Abba, Pai. A palavra Abba aqui é uma palavra, um diminutivo aramaico, que era uma maneira carinhosa de se tratar o Pai. Não é esse negócio que esses cantores loucos fazem por aí não, chamar de pai, paizinho, essas coisas do tipo. Não é essa coisa melosa, essa coisa, não é uma questão melosa, é uma questão de intimidade. Era um termo próprio para intimidade, porque você pode chamar o seu pai de paizinho e ainda ser desobediente a ele. Mas o princípio aqui é de alguém que é tão íntimo do Pai, que tem uma palavra específica para definir essa intimidade. Ele diz, nós nos tornamos da família de Deus, e o Espírito Santo vai e nos transforma em filhos íntimos de Deus. Qual é a consequência de me tornar filho? Versículo 7. De sorte que já não és escravo, porém filho. E se vocês são filhos, o que é que vocês se tornaram? Herdeiros de Deus. Paulo está dizendo que com a chegada de Jesus Cristo, nós nos tornamos maduros. Com a chegada de Jesus Cristo, nós tomamos posse da herança, nós tomamos posse da promessa. Não é de coisas, mas é da vida eterna. Ela agora nos pertence. O céu pertence ao povo de Deus. Todas as graças e bênçãos adquiridas por Cristo na cruz pertencem à igreja de Cristo. Paulo está dizendo, nós nos tornamos herdeiros, meus irmãos. Porque nós somos herdeiros, então nós deixamos de ser escravos. É em Cristo que nós deixamos de ser escravos. É em Cristo que nós amadurecemos. E não nas práticas antigas. E não fazendo coisinhas religiosas. Não são essas coisinhas religiosas que aparentam maturidade, que nos levam à maturidade. Pelo contrário, a crença de que é cumprindo alguns princípios da lei que nós vamos conseguir chegar no céu, essa crença é absurda, porque sempre que a lei foi posta a nós, nos transformou em criança pequena, que é herdeira, mas que precisa obedecer como um escravo. Cristo veio, nos resgatou, Cristo veio, nos adotou, colocou em nós o seu Espírito, para que eu e você nos tornássemos filhos e herdeiros de Deus. Isso não é para nos gabarmos, não. Não é para sair aí com a placa lá no carro, sou filho de Deus, irmão de Jesus, é o fraco. Eu já vi uma placa assim. Não é para fazer isso. Mas é para eu me lembrar quem eu era, para que eu saiba exatamente hoje quem eu sou. Para me lembrar que não existe nada em mim que mereça isso, mas que a obra de Cristo foi muito maior do que eu posso imaginar. Ele me tornou herdeiro de todo o universo. Tudo pertence à igreja de Cristo. Nossa nova condição em Cristo, em terceiro e último lugar, nos obriga a agirmos como herdeiros de tudo. Paulo agora, meus irmãos, após contrastar quem nós éramos e quem nós somos, éramos escravos, porque mesmo sendo herdeiros da promessa, nós estávamos como menores de idade, sendo guardados por tutores. Em Cristo nós somos resgatados, adotados e agora somos maduros, adultos, conscientes da herança que receberam em Cristo, livres. A pergunta que o apóstolo Paulo coloca agora é, e agora, o que eu faço? Paulo retoma o conceito de quem nós éramos e o conceito de quem nós somos, para dizer que nós precisamos agir em conformidade com esse novo conceito. Por isso mesmo, no versículo 8, ele retoma o assunto lá do início.
Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não são. Paulo chama os irmãos da Galácia e diz: olha que coisa esquisita vocês. Porque como é que os judeus eram? Escravos. Eram herdeiros, mas eram escravos, porque eram pequenos e estavam debaixo da lei. Como é que vocês eram? Escravos. Escravos de deuses inferiores, de deuses pequenos. O que vocês estão fazendo agora? Trocando uma escravidão por outra. É isso que vocês estão fazendo. Vocês eram escravos a demônios, agora se tornaram escravos da lei, dos rudimentos do mundo, do mesmo jeito. Paulo de repente nos diz que essa era a vida deles no passado, serviam a deuses que por natureza não são. Notem, meus irmãos, que aqueles que não foram rendidos a Cristo, aqueles que não estão debaixo do senhorio de Cristo, se submetem a qualquer coisa menos a Cristo. Os homens não querem ser livres, porque eles não foram criados para ser completamente livres. Eles não foram criados para viver completamente independentes. Pelo contrário, eles foram criados para ser dependentes. O que eles não querem é ser dependentes de Deus. Eles querem ser dependentes de qualquer outra coisa, menos de Deus. Eles querem ser comandados por qualquer um. Eles só não querem ser comandados por Deus. Um homem que está envolvido com embriaguez, por exemplo, ele não é um homem livre, pelo contrário, ele é um homem escravizado. Mas a escravidão é a ele próprio, aos seus próprios desejos, aos seus próprios interesses. Ele é um escravo, ele só decidiu a seguir um Deus específico. Ah, pastor, mas graças a Deus eu não bebo. Mas nós temos em nossos corações sempre um desejo sincero de abrir mão de Deus e seguir as nossas próprias orientações. É por isso que todo plano que você faz é bom. Sem dar spoiler. Mas, viram em Guerra Infinita? Quando o Senhor das Estrelas olha para Stark e diz: o seu plano é legal, o seu plano é interessante, mas eu vou fazer o meu plano, porque o meu plano é que é bom. Pode parecer ridículo, mas todos nós fazemos a mesma coisa. Deus nos dá o seu plano, mas o que a gente diz é: o seu plano é legal, pode ser que funcione, mas deixa eu fazer o seguinte, eu faço o meu plano, do meu jeito, e aí o Senhor vai ter que reconhecer que o meu plano é bom, e é por ele que eu vou. Todos nós, em nossos corações, meus irmãos, findamos por fim como idólatras. É por isso que Paulo diz: quem éramos nós antes? Idólatras. Mas por que nós éramos idólatras? Porque nós não conhecíamos a Deus. Não conhecendo a Deus, nós nos tornamos idólatras. E é isso, meus irmãos, que é importante como igreja de Cristo. Por que nós buscamos conhecimento de Deus? Para discutir no Facebook. Para esfregar na cara desse monte de ignorante quem é Deus. É para isso que eles leem e estudam a Bíblia. Não, meus irmãos. É porque não conhecendo a Deus, nós nos tornamos idólatras. Pelo desconhecimento de Deus, os homens se tornam idólatras. E Paulo diz: nós não conhecíamos a Deus, nós não tínhamos relacionamento com Ele, nós não encontrávamos com eles, e nós adorávamos a deuses que não são nada. É interessante a palavra ídolo, significa exatamente coisa nenhuma, coisa inútil, vã, sem sentido. O que é um ídolo? Nada. Então quando você viu o pessoal dizendo: fulano é meu ídolo, você está dizendo: fulano não é nada. Porque ídolo é absolutamente nada, coisa inútil, coisa vazia. Paulo diz: era assim que nós éramos, só que nós mudamos o nosso status de relacionamento com Deus. Quem éramos antes? Completamente alheios à vontade de Deus, ignorantes com respeito a Deus, nem o conhecíamos. Mas o versículo 9 diz: mas nós agora conhecemos a Deus. Você sabe sobre Bíblia? Não, Paulo está dizendo que você sabe sobre Bíblia aqui. Paulo diz que você tem experiência com Deus, você o conhece, você tem intimidade com Ele. Por que você tem intimidade com Ele? Porque Ele colocou dentro de você o Espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai.
O relacionamento que você tem com Ele é por meio desse Espírito, porque o Espírito do Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito que habita em nós nos torna conhecedores de Deus, nos conduz em oração, nos leva à intimidade com Deus. Nós conhecemos a Deus, e Paulo diz, ou melhor, nós somos conhecidos por Deus. Notem, meus irmãos, que agora é uma intimidade de mão dupla. Não só sou eu que tenho intimidade com Deus, mas Deus tem intimidade comigo. Os crentes hoje valorizam uma intimidade que é só dele para Deus. Mas nós nos esquecemos que você confiar em Deus pode não significar que Deus confie em você. O próprio Jesus Cristo disse isso certa vez, quando eles disseram que criam nele. Ele disse, mas eu não acredito em vocês. Eu não tenho um relacionamento com vocês. Eu não tenho uma relação de confiança com vocês. De forma que a relação dos crentes com Deus é a relação de pai e filho, é dupla. Ele chega agora e diz, eu preciso entender de uma vez por todas isso, que nessa relação de pai e filho, eu conheço Deus, mas Deus também me conhece. Quando diante de Satanás, quando Satanás diante de Deus se apresenta, e Deus pergunta para Satanás, de onde você vem? Ele diz, de rodear a terra e passear por ela. O que Deus faz é destacar um servo e dizer, viste meu servo Jó? Eis o meu testemunho sobre ele, homem fiel a Deus, temente e que se desvia do mal. Eu conheço ele. Quando Deus pretende destruir Sodoma e Gomorra, ele diz uma coisa bonita, ele diz, esconderia eu isso do meu amigo Abraão? É uma coisa muito grande, é uma coisa muito poderosa que eu vou fazer. Eu preciso compartilhar com alguém isso que eu pretendo fazer. E vai conversar com Abraão sobre o projeto de destruição de Sodoma e Gomorra. E ele abre negociação quando Abraão diz, Senhor, se tiver 50, lá o Senhor destrói, 50 justos. Ele disse, não meu filho, se tiver 50 eu não destruo não. Senhor, se tiver 10, se tiver 10 eu também não destruo não. Mas no final, só tinha Ló e 2 filhas. Ele diz, vá lá e tire Ló. Ló vai ser resgatado. E eu preciso entender isso, meus irmãos, que Deus tem intimidade, porque a intimidade do Senhor é para os que o buscam. O texto diz que como filhos de Deus, eu tenho intimidade com Deus agora. Como herdeiro de Deus, eu tenho intimidade. É por isso que nós não entramos na presença de Deus como escravos pedintes. Nós não entramos na presença de Deus como meros suplicantes mendigos. Mas o autor aos Hebreus diz que pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto em Cristo Jesus, nós temos ousadia de entrar no Santo dos Santos. E quando Jesus nos ensinou a orar, Ele nos ensinou a orar de maneira diferente do filho pródigo. Ele nos ensinou a orar dizendo, Pai nosso. Eu não estou simplesmente na presença de um Deus eterno. Eu estou na presença de alguém que me ama e que entende as minhas necessidades, que é simpático às minhas vontades, que está realmente interessado em me fazer o bem quando eu oro. Isso é intimidade com Deus. Por isso a Bíblia diz, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Se agrade da vontade do Senhor, tenha intimidade com Ele, e o seu coração vai desejar exatamente aquilo que Ele deseja. E tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, eu vou-lo concederei. Isso não era um blefe, isso não foi uma promessa vazia, isso foi uma promessa de um pai, ensinando a seus filhos a confiar quando estivessem em oração. É por isso mesmo que Paulo diz, nós não conhecíamos a Deus, por isso que a gente se entregava a deuses. Nós agora conhecemos a Deus e Deus nos conhece. Porque é absurdo, vocês têm intimidade dessa, vocês têm um nível desse de conhecimento, de maturidade, vocês são herdeiros de tudo, vocês ganharam tudo, se tornaram ricos espiritualmente. O que é que vocês querem? Versículo 9,
Vocês querem outra vez voltar. Vocês estão voltando outra vez aos rudimentos. Que rudimentos? Aqueles rudimentos que ele falou lá no versículo de número 3. Vocês estão de volta aos rudimentos. E olha que coisa absurda. São rudimentos fracos. Fracos por quê? Porque a lei nunca serviu para salvar ninguém. A lei não tem força para salvar ninguém. A força que a lei possui é pelo fato de que eu sou pecador. Então a força da lei é o pecado que me impede de andar contra ela. Meu irmão, para quem não tem perna, toda ladeira é alta. É isso que ele está colocando aqui. Ele está dizendo, os rudimentos do mundo, a lei é fraca. Se tornou forte por causa do nosso pecado. O que vocês estão querendo fazer? Vocês estão querendo voltar para um negócio fraco. Mas não só fraco, é pobre também. A lei não tinha coisas boas a oferecer a você. Ela não possuía o céu para te entregar. Ela apontava, na verdade, para outro lugar. Ela apontava para a condenação, que todos são merecedores. Por causa do nosso pecado, ela nos arrastava para o inferno. Ele diz, ela não tem riquezas para oferecer. E ele está dizendo, então, se você é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo, tem intimidade com Deus, o Espírito Santo habita em você, você clama a Deus como um pai, tem intimidade com Ele, e você abre mão disso para voltar para um negócio fraco e pobre, que eram os rudimentos da lei. Na verdade, o que Paulo está dizendo é, vocês estão fazendo o caminho inverso do filho pródigo. Porque o filho pródigo sai numa situação de miséria absoluta, chega diante do pai e diz, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me, porém, como um dos teus trabalhadores, como um dos teus servos. Ele está dizendo, eu não mereço ser chamado de filho, eu quero ser só tratado como um escravo. Os fariseus aqui, os legalistas aqui, estavam dizendo exatamente o oposto. Eu sei, Senhor, que o Senhor quer me tratar como filho, eu sei que eu tenho herança como filho, mas eu quero ser tratado como um escravo. Paulo está dizendo, isso é absurdo, o que vocês estão fazendo? É ridículo o que vocês estão fazendo, vocês estão querendo voltar a ser escravos. Vocês estão dizendo para Deus, Senhor, eu quero voltar a ser criança, Senhor, eu quero voltar a ter um tutor. É como um homem velho dizendo, eu quero uma babá, eu quero alguém que me faça mingau e me dê na boca de novo. Ele diz, isso é absurdo, isso é ridículo. Quando os crentes buscam práticas e obras para render-se diante de Deus como salvos, eles não estão amadurecendo espiritualmente, eles estão regredindo espiritualmente à velha infância, e estão se tornando de novo necessitados de um tutor, para obedecer regras a um tutor. Eles estão rejeitando a oferta de Cristo, de se tornar herdeiro e filho. É por isso que Paulo fica tão angustiado aqui. O capítulo 3 é o capítulo da angústia de Paulo. Paulo olha para tudo aquilo que eles estão fazendo, para essa igreja inteira, agarrando-se a essas antigas práticas, para uma igreja inteira voltando a ser legalista, achando que se fizer determinadas coisinhas, vai conseguir a salvação. Se tiver determinadas práticas do Antigo Testamento, vai ter salvação. Paulo diz, isso é tão absurdo, porque vocês estão querendo ser escravos de novo. Como? Versículo 10, guardando dias, meses, tempos e anos. Ele não está dizendo que isso aqui necessariamente é ruim. Que eu sei que o pessoal pega esse versículo e diz, não pode comemorar Natal, não pode comemorar Páscoa, não pode comemorar é dia das mães e dia dos pais, mas essas coisas pode comemorar. Porque dia das mães não está na Bíblia, nem dia dos pais, mas Páscoa está. Pentecostes está, não é? A ressurreição de Cristo, o nascimento de Cristo está na Bíblia, dá para comemorar. Mas o princípio que ele coloca aqui é, cuidado quando você faz a observação de dias, na impressão que você tenha de que vai para o céu porque você observa esses dias. Misericórdia, sua igreja não comemora a Páscoa, não comemora o Natal, vixe. Paulo diz, quando você pensa assim, você é um legalista. Você vive marcando datas no seu calendário e se esquece de ter intimidade de filho com Deus. Quando você faz isso, guardando dias, meses, tempos e anos, você está voltando a ser escravo.
escravo de normas religiosas, escravo de regras religiosas. Por isso que isso leva Paulo a fazer um questionamento duríssimo. Você não vai encontrar Paulo dizendo isso nem para a igreja de Corinto. E olha que a igreja de Corinto tinha problema. Vocês sabem disso. Tinha lá um rapaz que estava dormindo com a mulher do pai, com a madrasta. Então o negócio era complicado. Os irmãos estavam brigando até durante a Santa Ceia. O negócio era complicado lá. Mas Paulo diz a palavra mais dura de todas as suas epístolas no versículo 11. No versículo 11 ele diz: receio de vós, que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Paulo passou muitos anos trabalhando ali naquela região. Paulo se esforçou muito para pregar na região da Galácia. Paulo abriu mão da sua vida para pregar aos irmãos da igreja da Galácia. Paulo diz: eu acho que eu perdi meu tempo aí. Porque que adiantou eu ir para aí pregar a vocês, apresentar Jesus Cristo, mostrar que vocês são herdeiros de Deus, para vir agora um grupo e vocês deixarem Jesus Cristo de lado e se tornar escravo de novo, abandonando a escravidão dos ídolos para abraçar a escravidão da lei e abandonar Jesus Cristo nas duas situações. Paulo está dizendo: acho que eu perdi meu tempo pregando para vocês. Já parou para pensar o que é o apóstolo Paulo dizendo isso para uma igreja? Eu perdi meu tempo aí. Isso é tão sério, meus irmãos, que ele está dizendo: tinha outras cidades que precisavam ouvir o evangelho e eu não fui para lá, eu perdi meu tempo aí. Existiam outros lugares que poderiam hoje estar sendo fiéis ao Senhor. Eu perdi meu tempo gastando com vocês aí, porque vocês abandonaram a fé para se agarrar a rudimentos do mundo de novo. Vivam como herdeiros, não vivam como escravos. Porque quando vocês querem voltar a viver como escravos, vocês estão jogando no lixo todo o trabalho que eu tive com vocês, pregando o evangelho a vocês. Isso é duríssimo, meus irmãos, mas isso é sério. Porque quando nós olhamos para as igrejas evangélicas hoje, os crentes acham que se ele ficar 24 horas dentro da igreja, ele vai para o céu. Que se ele participar de todos os ciclos de oração, do grupo de louvor, do grupo de dança, do grupo de balé, do grupo, ele vai para o céu. Eles acham que se ele fizer uma programação que dure 24 horas de crente, ele vai para o céu. Se ele passar uma noite inteira em oração, ele vai para o céu. Eles acham que se ler a Bíblia uma vez por ano, eles vão para o céu. Eles começam a buscar, meus irmãos, práticas religiosas para garantir a sua certeza de que vão para o céu. E a única coisa que nós temos de certeza de que vamos para o céu, não está em nós, mas está numa promessa em Cristo Jesus, e nós cremos nela. Você só tem uma promessa. Por isso, viva de acordo com esta promessa, e não tentando voltar a práticas antigas. Quando os crentes estão de novo, meus irmãos, colocando um menorá na porta para demônio não entrar, quando os crentes estão jogando sal grosso dentro de casa para expulsar Satanás, quando os crentes estão colocando a Bíblia na cabeça de alguém para expulsar demônio, ou aberta a Bíblia no Salmo 90 para proteger a casa, quando os crentes estão dizendo misericórdia, que é um gesto gospel de se benzer, quando os crentes estão agindo como ímpios, buscando práticas religiosas, numa tentativa de encontrar salvação, estamos voltando à escravidão, não estamos assumindo-nos como herdeiros do Senhor. Irmãos, o que é que nós podemos aprender com esse texto? Em primeiro lugar, que a vida cristã tem dois momentos: quem nós éramos e quem nós somos. Nós precisamos compreender muito bem isso para entendermos que uma vida simplesmente religiosa, uma vida onde as práticas religiosas são mais importantes do que as pessoas, quando as práticas religiosas são mais caras a nós do que nossa intimidade com Deus, quando nós damos mais valor ao horário do culto do que o próprio culto,
quando nós damos mais valor à liturgia do culto do que ao próprio culto, quando nos preocupamos muito mais com a forma do pregador do que com a escritura sendo exposta, quando nós nos preocupamos com a aparência religiosa e não necessariamente com a vida religiosa, quando nós estamos procurando regrinhas de como ser um crente presbiteriano, nós na verdade estamos voltando aos antigos rudimentos do mundo. Nós estamos retomando, meus irmãos, um tutorado sobre nós. Mas o Senhor nos libertou dessas condições. Você não foi liberto por Cristo para voltar a ser um escravo. Pelo contrário, o Senhor nos tornou filhos dele. E como filhos dele, nós servimos ao Senhor não como escravos, nós servimos como filhos. O nosso serviço ao Senhor é de filhos que amam ao seu Senhor, que amam ao seu Pai, e não como escravos que estão debaixo de chicotes. Se você acha que a lei do Senhor é pesada, que a lei do Senhor é grave, que a lei do Senhor é muito difícil, pode ser que você esteja olhando para a lei do Senhor com um olhar legalista. Que o apóstolo Paulo nos diz que a lei do Senhor é boa, perfeita e agradável. De forma que eu preciso olhar para as leis do Senhor, não como uma obrigação a ser cumprida, mas eu olho para a lei do Senhor como uma forma perfeita de agradar o meu Pai. Eu sou filho, eu não sou escravo, eu não estou debaixo de um tutor. As ordens para mim são para agradar, as ordens para mim não são um peso. A lei do Senhor não é um peso para a igreja de Cristo. Ah, mas é muito difícil. Não, meu irmão, é muito difícil porque você tem um Senhor maior do que Cristo, a quem você ama. Você tem o seu próprio coração, os seus próprios instintos. A lei do Senhor só é difícil porque nós temos uma luta interna entre nós mesmos, o nosso pecado e a lei do Senhor. É por isso que é tão difícil. Mas a Bíblia me ensinou a matar esse homem interior que vive lutando contra Deus. Então bate-o. Ah, pastor, mas eu não consigo, o sétimo mandamento é muito difícil para mim, eu mal ligo o computador, já fico pensando naquele site. Então, meu filho, venda essa porcaria, tira a internet de casa, vende o teu smartphone, compra um teco-teco daqueles antigos que só sabe discar. Livre-se de todas essas amarras, aprenda a domar o seu coração. A lei do Senhor, ela é vista por nós como a bênção de Deus para filhos obedientes, filhos amorosos. Nós não somos mais escravos, meus irmãos. O Senhor nos convida hoje a abandonarmos essa visão de que nós temos regrinhas a obedecer, porque assim nós éramos antes, obedecendo às nossas próprias regras, vivendo debaixo de um tutorado. O Senhor nos libertou e nos tornou herdeiros. E se o Senhor nos tornou herdeiros, não queira voltar para lá. Mas é tão bonito aquelas roupas sacerdotais que o pessoal está usando hoje. Não queira voltar para lá. Mas é tão linda aquela liturgia com aqueles candelabros, com aquelas coisas lá, com aqueles desenhos. Não queira voltar para lá. Porque voltar para lá é cuspir no sacrifício de Cristo, que me garantiu a saída e a maturidade, me tornando filho e herdeiro. Eu não quero mais voltar para lá. Que desafio nós temos hoje, por último? O desafio de John Newton. Que você coloque, eu sei que ninguém tem a lareira aqui, porque Recife é bronca, mas tem uma sala. Mas pelo menos que esteja dentro dos nossos olhos, Deuteronômio capítulo 15, versículo 15. Sempre, como John Newton lembrando-se, lembra-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te remiu. Que isso esteja sempre diante dos nossos olhos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.